Então, quando eu tenho uma herança de classes e eu tenho a situação em que na classe base e a classe herdada, eu posso precisar ter um método que possa ser feito de forma diferente, ou que eu precise de uma implementação diferente. Então, nesses casos, a gente tem a possibilidade que o método possa existir e eu posso sobrescrever esse método. O que significa sobrescrever esse método? Significa que eu posso ter um comportamento na classe base e um comportamento diferente na classe herdada, certo? Vamos tomar como base o seguinte: vamos considerar que eu tenho uma classe pessoa. A classe pessoa ela vai herdar para uma classe funcionário. E essa classe funcionário, eu posso ter a situação de ter uma classe que é herdada de funcionário e que ela vai ter a seguinte característica. Então, vamos dizer assim, essa aqui é a classe funcionário e eu vou ter uma classe. Ó, vou colocar o nome das classes. Então, eu vou ter lá a classe aqui, funcionário. Vou gerar uma classe que fosse, por exemplo, gerente. E eu vou ter uma classe que seja como apoio. O que seria apoio? Apoio são funcionários, geralmente de baixo grau de instrução e que geralmente teriam um auxílio educação, por exemplo. Vamos ilustrar. Geralmente o pessoal que trabalha na limpeza tem um grau de instrução mais baixo. E geralmente ele vai ter um auxílio educação. Esse auxílio educação ele não é descontado, não tem desconto, né? Então, o funcionário, vamos dizer assim, ele tem um salário base. Ele pode ter eh, uma gratificação, ou seja, todos os funcionários podem ter essa gratificação. Então, salário base mais uma gratificação. Mas o gerente, além de ele ter o salário base, e ele ter uma gratificação, como ele tem um cargo de confiança, ele vai ter, além desses dois que já vai estar na classe funcionário, ele tem uma gratificação de chefia, que ele tem um cargo de gerência. Então, ele tem uma gratificação extra, certo? O apoio, ele não vai ter essa característica. Ele vai continuar tendo salário base mais gratificação. Porém, se o apoio tem filhos menores, ele pode ter um auxílio educação. E esse auxílio educação, ele acontece de que forma? Ele vai ser por número de filhos, vai receber um valor. Isso não é para incentivar a ter mais filhos, mas é para ajudar na educação, certo? Então vamos dizer lá, um auxílio educação vai ganhar R$ 60 por dependente. Ah, mas a família tem 10 filhos. Não, esses todos não são menor de idade. Vai ser primeiro os menores de idade, e geralmente ele coloca uma regra, coloca lá até 5 dependentes. Então, 5 vezes 6, quanto que é 5 vezes 6? 30. Então, vai dar R$ 300 no máximo que ele vai poder ter, certo? Então, o que acontece? Vamos entender. Eu tenho salários, certo? Dentro da ideia desse formato, eu vou ter que ter alguns métodos que eu vou ter que, vamos dizer assim, calcular, vou ter que calcular salário bruto. Salário bruto vai ser o salário base mais gratificação. Até aí, tranquilo. Eu posso ter descontos. Tem desconto de imposto de renda, por exemplo. Tem INSS, 10%, né? Eu vou ter um total de descontos. Os descontos aqui, então, INSS mais IR, certo? Mas, além desses descontos, aí eu vou ter, então, o salário líquido.
vai ganhar um valor salário direto, certo? O que acontece? Isso vale para todos os casos. Só que no caso do gerente, o cálculo do salário bruto dele vai ser diferente, porque o salário bruto dele vai acrescentar a gratificação de chefia, certo? E esses descontos, INSS e IR, é em função do salário bruto, do cálculo do salário, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter, no caso, um funcionário que tem um cálculo de salário bruto, que vai ser diferente do cálculo do salário bruto do gerente. Eu vou ter que alterar o cálculo do salário bruto do gerente, porque o salário bruto do gerente é o salário bruto que é do funcionário, mas ele vai ter mais a gratificação de chefia, certo? E eu tenho o apoio que não vai ter nada diferente no cálculo do salário bruto, mas que eu vou ter que calcular o salário líquido dele diferente, porque o auxílio educação não entra nos descontos. Então eu vou ter um salário líquido que vai ser o calculado igual do salário do funcionário, porém eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acrescentar no salário líquido dele o auxílio educação, certo? Em função do número de dependentes, né? Então, nosso diagrama de classe leva em consideração que vai ter o quê? Quais seriam? Aqui eu tenho salário base e gratificação, que são atributos do funcionário, certo? Quanto pessoa, eu vou ter lá, vou ter o nome, né? Vou ter idade e vou ter sexo, que é a pessoa que a gente já fez. Foi isso? Aí, funcionário. O que que é que eu vou ter como atributo de funcionário? Bom, eu vou ter que ter uma matrícula, certo? Um número de matrícula, certo? Além da matrícula, eu vou ter o quê? Vou ter um cargo ou função, né? Ele pode ser funcionário normal, ele pode ser um funcionário gerente, ele pode ser um funcionário de apoio. Poderia ter outras opções, mas no caso aqui vamos limitar isso aqui, certo? O que mais que ele tem que ter? Número de dependentes. Porque em função do número de dependentes que eu vou calcular o auxílio educação. O que mais? O setor seria o cargo, no caso, né? Vai ser pelo cargo. Data de admissão? Não. Senhor, vai ter aquele negócio que diferencia a porcentagem do INSS com as faixas salariais. Vai. Não do INSS, do IR. Entra nisso daí? Entra. Mas isso é uma informação do IR, cálculo do IR, tá? Não, ele vai estar, já vai estar, nós vamos pegar a regra do imposto de renda nacional, certo? Então, teoricamente, basicamente, nós precisamos disso, certo? Eu preciso saber quanto que ele ganha, base do salário base dele, vai ter gratificação, quanto que ele vai ganhar de gratificação, com base no salário base e gratificação, supostamente calcula o salário bruto, certo? Do salário bruto eu consigo calcular os descontos em INSS e IR, certo? Com base neles. E daí com isso eu consigo calcular o salário líquido. O salário líquido é o salário bruto menos os descontos. Fechou? Tá aí tranquilo. Alguma dúvida aqui? Tá. E isso tudo herda de pessoa, né? Classe pessoa, certo? Então aqui eu tenho uma herança e aqui eu vou ter os respectivos classes herdadas. Tranquilo? Até aqui tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Esses dois de baixo, o gerente e o apoio herança, da mesma forma que é de funcionário da pessoa. Sim, é a mesma herança. Não muda nada. O que vai mudar é que eu vou ter que calcular, então, que vou ter que sobrescrever o método de cálculo do salário bruto do funcionário no gerente. E eu vou ter que sobrescrever o método cálculo do salário líquido no apoio, certo?
Eu vou modificar os métodos em classes diferentes. Até aqui tá claro? Então vamos lá. Então, como é que a gente faz esse processo, né? Então, primeiro, classe pessoa. Classe pessoa, então nós vamos ter o quê? Protected string nome. Protected int idade. Protected char sex. Ok? Constructor. Como é que fica constructor? Vamos acionar o modo emoção. 7 do 10 dá 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ai, escapou por pouco. Como é que fica aqui a classe? Pessoa. Já. Como é que fica? Public. Pessoa. Tá. O que mais? Esse é um dos constructors. O outro? Obrigado. Noite. Noite. E agora vamos aproveitar e fazer o clone. 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 Calma, deixa o rapaz falar. E daí? Oi? Então vai lá. Ele abriu mão. Acho que é não, senhor. Não. Isso é o clone. É o clone? Tá. Oi? Como é que fica? Nome, né?
Lembrando que aqui toque não deixa, né? O toque não deixa. Não deixa, o toque não vai deixar passar. Não. Tá. Criou-se a classe pessoa, certo? Aí vamos herdar para. Vamos achar um novo. Qual que é a data do teu nascimento, Jean? Dia que você não. Hã? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Para qual classe nós vamos herdar isso aí? Como é que a gente faz aqui no, para dizer que está herdando de pessoa? Quais são os atributos que nós vamos ter? Oi? Tá. Cargo. Tem TED, int, não deve. Não, não é o salário bruto. Nós vamos ter o quê? Mas ele é baseado em quem? Salário base, mais quem? Sempre. Com salário líquido você não consegue calcular o salário bruto. Mas do bruto você consegue calcular o líquido. Hã? Não entendi. Com certeza. Tá. Depois disso, que é? Temos o segundo constructor.
abre parênteses, string nome, string entidade, fechar, certo. E aí, a gente configura, string gato, flores armário, int num dep, flores armário, multiplicação, e aí dois pontos, fase, fase nome, e e agora é o que, Steven? O que vem agora? Vamos prestar atenção. Nome, idade e sexo. E aí? O que vamos ter aqui agora? Diz. Diz o quê? Alguém tá com meu grampeador ali, ó. chega. Por favor. Obrigado. Tá. Diz. Num dep, recebe num dep. Diz. Sal base. Sal base. Diz ponto. Gratificação. Recebe gratificação. É isso? Beleza. E daí? E agora? Não. Vamos fazer o quê? O que que vamos fazer aqui? Clone. O que é escolha? O que no caso, isso, né? Nós vimos na outra aula passada. Vimos clone? Não? Assistiu a videoaula? Tem na videoaula? Vamos fazer clone. Como é que faz o clone? Public. Daí, o que que vai aqui? O que que vai aqui? Vamos escolher alguém para falar. É 37. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Eu.
E agora? Steven? Oi? A gente chegou, tipo, mil funcionários, tem nove funcionários. Não. O que que indica esse new aqui? O que que significa o new ali? Ele tem um significado? Qual que é o significado desse new aqui? Significa que na frente vai ter o quê? Oi? Não. Hum? O new aqui indica o quê ali? Está instanciando o quê? E esse instanciar aqui vem da onde? Sim, então, quem que determina esse cara aqui? Oi? Qual constructor, para ser mais específico? O segundo. Então, aqui significa que vai vir o quê? Nome, idade, matrícula, sexo. Matrícula, daí? E por que que aqui não vem o string, o int aqui? Não, não. Como é que é? Sete porque get. Não. Aí ele tá citando. Se eu estivesse setando, o nome não teria que estar com a letra maiúscula, o N maiúsculo, o sexo não teria que estar com S maiúsculo, e ele tá? Não. Oi? Ele está instanciando, mas instanciando da onde? Eu não construtor mais. Não, não. Não tem muitos ali. Está passando os atributos. Mas por que que os atributos ali não tem string, int, char? Não. É um clone. É um clone, mas não é isso. Não é essa a explicação. Por quê? Você já está passando variáveis, valores. Não. Eu sempre fiz isso, mas nunca soube essa resposta. Putz, ele nunca perguntou, né? Não que eu não estivesse aqui para responder, mas é que agora eu tô perguntando. O que que acontece aqui? Quando eu dou new funcionários, eu estou fazendo o quê? O que que é esse new funcionários? Novo objeto. Então eu estou executando o constructor, não estou? Se eu estou executando o constructor, eu tenho que passar o tipo? Não. Quando eu declaro o constructor, aqui está a declaração do constructor, não é? Essa aqui é o primeiro constructor lá, não tem nada dentro dele. Aqui eu estou declarando o constructor. Aqui eu estou declarando o constructor para criar e inicializar já com os valores, sem precisar usar o get set, que ele já vai criar instanciando. Agora, qual que é a ideia do clone? Nós temos uma videoaula gravada onde eu mostro um objeto recebendo outro objeto, e quando um objeto recebe outro objeto, ele altera os valores. Se alterar de um, altera em todos, não altera? Quando um recebe do outro. Não é assim? O que que a gente fez para resolver esse problema de quando um altera, o outro altera? A gente criou clone. Foi isso? Então, aí, por que que ele está pegando o nome aqui?
em minúsculo. E não tá, não é o get7. Quem que ele tá pegando? Não. É do segundo constructor. Não tem, mas o que que acontece quando ele está pegando os atributos todos em minúsculo aqui? Ele não tem um significado, isso aqui? Não está todos em minúsculo? O que que significa isso? Mas quem? Quem que é esse cara? Oi? É do próprio objeto. Se eu estou criando um clone, eu vou criar com base nos dados que eu já tenho. Então, ele está pegando os dados do próprio objeto, os atributos que eu tenho do próprio objeto já setado, e ele está gerando um novo objeto com base nele mesmo. É isso? Estamos entendidos, hein? Eu estou criando um novo objeto. Quando eu dou new funcionário, eu não estou criando um novo objeto do tipo funcionário. Eu não estou dizendo que ele está retornando aqui, ó, o que ele vai retornar? Funcionário. Então, meu return vai retornar um objeto, certo? Que objeto? O próprio objeto que eu tenho, ele vai fazer uma cópia dele, vai pegar o nome do atributo, do valor que está no atributo nome, vai pegar a idade, vai pegar sexo, vai pegar a matrícula, vai pegar todos os atributos que é do próprio objeto que eu estou. E ele vai criar um novo objeto com os mesmos valores, só que numa nova instância. Fez sentido, hein? Vamos prestar atenção, seu Steven. Esse negócio aqui é bastante sério e é uma base, uma das bases daquilo que vai ser considerada a avaliação do segundo bimestre. E ela pode pegar. Então, eu recomendo fortemente a todos que prestem muita atenção nesse negócio aqui. Então, o que acontece? Foi criado o clone. E agora? O que tem que fazer aqui? Os get set. Os get set eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos fazer os métodos. E é o quê? Public, float, calc, salário bruto. E o que que ele vai fazer aqui? Return, sal base, mais, não, mais grátis. Só me tira uma dúvida, professor. Não deve, o cara deve seria só soma no final, né? Aí soma no final lá no salário mínimo, Só do apoio. só o agosto, aí seria lá no líquido. Ele não sofre descontos. Não. Tá, e daí? O que mais? Saldo, Não. não, saldo, Vamos começar com o INSS, né? não dá para fazer os dois, não só os pontos. Vamos fazer separado, que às vezes eu posso precisar de um e não ter o outro, não precisar do outro. E daí, como é que faz? Saldo muito. Beleza. 0,9, Não, 0,4%. Não, 10. claro, tá colocando só em INSS, não vai ser no final. Foi mal. Public, float, E é
Tá. O que que é o cálculo do imposto de renda? Então, vamos pegar o caso real, né? É, você para, Oi? você para. Aqui, ó. Então, eu tenho lá até 2.259,20 alíquota isento, certo? Então, o que que vamos fazer aqui? Aqui. Então, eu vou ter aqui float, vou ter sal bruto, recebe, calque, sal bruto. Tudo bem? Aí vou ter o quê? Se, if o quê? Sal bruto for o quê? Menor ou igual a quanto? Se isso acontece, vou, o IR vale quanto? Então, IR recebe quanto? A mesma coisa é o quê? Não. O que que diz a tabela ali? Até 2.259,20, quanto que é o imposto de renda? Isento significa zero. Não, não. Se é o imposto de renda, não o valor do salário bruto. E se for de 2.259,21 até sal bruto for menor ou igual a 2.826,65. Se for até isso, o IR vai valer quanto? Isso, como é que a gente calcula IR, então? Porém, esse valor ele tem uma taxa a deduzir, que é um desconto, uma dedução. O que que é essa dedução? Ele vai calcular esse valor, e desse valor ele vai subtrair, então, 169,44. 169,44. Ele vai descontar esse valor, certo? Preciso colocar parênteses aqui? Não, porque ele vai multiplicar primeiro, depois ele vai subtrair, certo? Se não, e professor, deixa eu falar. diga, Se eu pudesse direto fazer um sendo já a segunda função eu poderia, não, 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 eu tenho que mostrar que é não. É que se você não colocar o primeiro já de cara, no final você vai usar um else. E esse else pode ser aquele que estava lá no começo. Ele tem que contemplar todas as possibilidades. A primeira possibilidade é até 2.259,20, certo? Se você omitir o primeiro, lá no último que você vai usar um else, certo?
Então, se você vai usar o else, esse else pode enquadrar como sendo o primeiro. Em vez de ele pagar menos, ele vai pagar mais. Então, sem colocar todas as regras certinho. Falou? Então, se não, se Menor salvo menor ou igual 3.751,05. Se isso for verdade, então como é que vai ser cálculo IR? da emissão. Que é 381,44. Menos 381,44. Se não, Professor, diga. está voltando chave? A mesma regra que acontece na linguagem C acontece no C Sharp. Se eu tenho uma única linha de execução e não preciso abrir e fechar chaves. Lembra? Na linguagem C a gente fez desse jeito? No Pascal também funciona assim, nas linguagens, de modo geral, a grande maioria funciona dessa forma. Se eu tiver mais do que uma linha de instrução, eu preciso ter begin e end. Caso contrário, não é necessário. Tá, daí, deu else. E agora? 3.000 vai ser o quê? Aqui tem mais uma linha. É, porque tem o 27,5% e não está aparecendo 27,5%. Então, else if sal bruto for menor ou igual 4.664,68, certo? Aí o IR vai ser quanto? Sal bruto vezes 0,225. E aí sim, else IR recebe sal bruto vezes 0,275. Ah, aqui no outro faltou a taxa a deduzir, né? Aqui menos 675,49. E aqui menos 908,73. E aí eu dou o return no IR. Ok? Tá claro? Tá. Calculei então o INSS e o IR. E agora? O que que tem que calcular? Pessoal, Oi? pessoal, pessoal. É isso. Pode ser. Como é que fica aqui então? Public. Isso. S. Não, falta alguma coisa no meio. Float, Calma, S. calc, desk. Daí, return. E é mais Na verdade, a gente chama como aqui? É, calc INSS mais calc IR. Beleza? tem que colocar o parênteses, calma aí. Ah, tem. Abre e fecha. E agora? O detalhe. Só
IR, INSS. Nesse cara aqui, ó, no cálculo salário bruto, é um dos caras que a gente vai ter que alterar ele depois, não é? Sempre que eu tiver um método que vai ter que fazer alteração, eu tenho que colocar uma palavra. Que palavra é essa? Coloco antes do tipo. Certo. Ele vai sinalizar que é o quê? É um método que pode ser feito o quê? Interação? Pode ser sobrescrito. O que que falta aqui? Calculei o salário bruto, calculei imposto de renda, calculei INSS, calculei os descontos. E agora? Não, gratificação faz parte do cálculo do salário bruto. Então, como é que fica? Salve. Ah, ok. E como é que a gente implementa esse cara? Third. And calma, salve. Menos 10. Calma, 10. Beleza? Então, gets e sets é por conta de vocês. Fechou? Tá. Daí, criei a classe funcionário, certo? Vou conseguir calcular o salário bruto? Tá aqui, cálculo do salário bruto. Consigo calcular o INSS? Tá aqui. Consigo calcular IR? Tá aqui. Calculei os descontos, que é o INSS mais o IR. Vou calcular o salário líquido. Então, o salário líquido precisa do quê aqui? Mas o funcionário não tem. Porque ele vai ter que ser reescrito, não vai? Oi? É. Então, todos os métodos que vão ser sobrescritos precisam estar declarados como virtual. Não quer dizer que todos vão ser sobrescritos, certo? É isso? Até aqui tranquilo. Beleza. E agora? Let apoio descontos funcionário. E agora? É isso só? Certo, né? Porque o funcionário quer de pessoa e de acordo com o funcionário quer de pessoa. Né? É isso que tinha lá no diagrama? Que o artigo. Não? É? E agora? Como é que fica? Que atributo que eu vou ter na classe apoio? Tá lá no diagrama bonito. Fizemos agora há pouco, meu. Pô, Não tem bem forte, não, tem pé de 20 auxílio dessa. não. É. O senhor está gravando isso aí, hein, tio? Não, vocês estão prestando atenção? Como assim? Tá todo mundo prestando atenção? Tá de boa. Tem atributo, tem só método, então. Oi? E eu posso ter uma classe só com métodos, sem atributo? Que caso que a gente tenha assim? Ah, tá. E daí? Foi a interferência. Nossa. Cuidado também. Quase. Como é que coloca? Disputar. Valeu, isso. É. É O isso. que que eu vou colocar aqui?
É. Bom, esforça aqui um pouco. Peraí, você. Não tem por nada. Não tem. Putz. Hum, Daí, e agora? E agora, o que que vem? Jogo aqui. Amor. Tem por todos. Todos. Nossa, desde o fome não é? Não. Como professor, falando do funcionário. É o mesmo, na verdade, né? É. Funcionário. Vai ter os textos. Tem que acostumar. Não. Mas não tem atributo. Uma das regras do C Sharp é que mesmo que eu tenha uma classe herdada, eu tenho que ter o construtor dela, certo? Isso significa o quê? Tem que ter alguma coisa aí. É. Mas neste caso, daí, eu já fiz na classe base dele. Ele vai funcionar mesmo que eu não coloque? Sabe? Vocês testem isso para saber se isso vai dar certo. Eu? Sabe? Oi? Vai. Ó, questionamento aqui. Vocês parar para pensar e depois vocês testam. Levando em consideração que a classe é apoio não tem atributos e o construtor dele, eu preciso colocar todos os dias aqui, como está colocando? Ele vai funcionar? Então testem, depois vocês me contam. E daí, o que que vamos ter aqui agora? Não. Certeza. O que é o padrão do C Sharp? O que é do padrão do C? O que que eu tenho que colocar? Public indica o quê? Aqui indica o quê? Tipo. E depois o nome. Então, ele pode ser junto? Não. Ah, E o apoio. Aí ela não tem no funcionário. e agora? O que mais? Não.
cada fazer função, limite, maior que 6 no caso, então para tudo enter. Como é que fica? Enfermos, pelo certo que jogo levando em conta que esse check tem que fazer função, né? Se for maior que 5, é, não, agora eu vou dar o número de fim para você falou, não tem como ter meio filho. É, não tem como ter meio filho. É meio filho, não tem meio filho, né? É filho, é filho. Então, auxílio recebe. Ah, não, eu tenho um if, né? É, é isso para mim. Na prática, eu posso dizer já de cara que num DEP vezes 60, no auxílio recebe isso, certo? Aí, if Se é é, num DEP for maior que 5, aí aux recebe num DEP, aliás, 5 vezes 60. Então, return em aux. É isso? Ou poderia fazer a anotação como return. é, ah, não, aqui não vai dar. Tá, vai dar aqui o aux. Certo? E aí, quem mais? E agora? public, Public. qual que sabe, Daí, hoje, sabe, return, salve mais, qual que é os aqui pode-se fazer assim, ó. Base, ponto, calc, sal líquido. Quando eu digo base, calc, salário líquido, é o quê? Ele vai fazer o quê? O que que ele vai fazer aqui? vai adicionar, vamos, Não. O que que fez? O base, ponto, calc, sal líquido. é o valor, sabe, anterior a isso. Ele vai fazer, invocar cálculo do salário líquido da classe base. E agora, vai fazer o quê? Básico, algo Não. mais, tem um, nossa, Mas, é só isso? Porque eu pensei que talvez fosse ter apoio ponto, claro. É isso, né? entendido?
Eu só vou avisar que da prova vai ser diferente desse daqui. Se vocês não prestarem atenção nesse negócio aqui, sinto muito, mas na prova vai ser diferente. Se o override do senhor, que ele sobrescreve a normal, tá? É, Sobrescreve uma. não, é literal. Sobrescreve para todos ou sobre essa classe? Ué, ele tem como subscrever para todos? Para quem? As pessoas estão perguntando. Aí eu continuo bastante. E qual que é a classe que tem que fazer ainda? Gerente, É, tem. dois pontos, funcionário, Lei. pode ver o diagrama lá, deixa eu ver se vai achar. Eu acho que não tem. O quê? Não, na verdade tem, né? Um atributo novo. Então, nesse caso, o gerente ele ganha. Algo mais velho que você não tá lá. É, grati, vem, ver, aqui do gerente. Ah, responsável, abre das chaves, grati, ver, recebe zero. Gerente, tudo funcionário, string nome, E agora? daí, né, Mas é o que eu fiz. E aí? E aqui? Beleza. recebe grati, E agora? Override. load, então que solve, Não. minuto,
Certo. Base, ponto, cálculo bruto, mais gradiente. certo? Dúvidas? Já viram que ao longo das disciplinas a gente trabalhou com cálculo de salário, calculou com cálculo de INSS, calculou com cálculo de imposto de renda, certo? E aqui ele é mais próximo da realidade que tem, certo? Então a gente vem implementando ele e vem chegando até aqui. Então, até aqui ele vai fazer um processo. Só que a ideia do diagrama aqui é um pouco diferente aqui, ó. Como é que é a diferença que tem? É que existe uma empresa, uma classe empresa, e essa classe empresa, ela tem um CNPJ, ela tem uma razão social, ela tem um número de funcionários, certo? E ela vai calcular quanto que é o salário total de salário bruto, o total de salário de INSS, deixa eu dar, total de imposto de renda, total salário líquido, é, total de auxílio educação, certo? Que seriam os totais do que vai acontecer de cada um dos funcionários, tá? Aí, baseado nisso, o que que ela vai ter? Então, a empresa é que contém os funcionários, certo? E essa empresa, ela vai ter um método chamado calcula folha de pagamento. E esse calcula folha de pagamento tem que fazer o quê? Ela vai receber como parâmetro a interface. E ela que vai calcular a folha de pagamento da empresa. Deu para entender aí? Faz? Ela tem um método, tem uma classe empresa. Classe empresa vai ter a razão social, vai ter o CNPJ dela, vai ter um número de funcionários. Para cada funcionário que ela tem, vai ser ligado a esse cara aqui. Vai ter um cargo, vai ter as informações referentes ao funcionário. Aí vai calcular quanto que tem de salário bruto. Vai calcular o salário bruto. Vai calcular o salário, o imposto de renda, o INSS de cada funcionário. Vai dar o total de descontos. Esqueci de colocar ali. Tem um total de desconto que vai ser. Vai calcular o salário líquido e mais o auxílio educação, que é o valor que tem do apoio. O do gerente, a gratificação de chefia já faz parte do salário bruto, então não tem problema. Já está embutido no salário bruto, certo? E ele vai montar os funcionários que tem. No final, vai dar o demonstrativo para cada funcionário, quanto que ele vai ter desconto, quanto que ele ganhou de salário,
quanto que é INSS, imposto de renda e quanto que é o salário líquido dele. Isso tudo vai acumular nos totais da empresa. Para cada funcionário que tem, vai acumular isso. E no final vai mostrar o processo. Então, o que acontece? Eu tenho essas classes aqui colocadas, eu vou ter a classe interfaces aqui, né, que é e eu vou ter ainda a classe programa ou aplicação, que é ela que vai ter aplicação. E o que que acontece? A empresa ela está agregada à aplicação, assim como a interface. E a interface ela está associada à empresa. Eu vou passar a interface para o processo a folha pedir os dados de cada funcionário, certo? Entendido? Beleza? Dúvidas? Só isso? Essa é a parte que vocês vão fazer. Fazer os get sets, faltou? Fazer as classes, criar a classe empresa e fazer esse processo na folha ali. Calcula a folha. Sem a videoaula. Oi? Sem a videoaula. Pra que videoaula? Vocês são os caras, não é? Prestam atenção em tudo. Pra que vai? Hã? Tá devendo. Vai ficar devendo? Tá bom então. Alguma dúvida? Lógico. Isso é, acho que é o básico, né? Ah, beleza? Então tá bom.